A cerimônia do Oscar é na semana que vem. Você já tem o seu filme favorito? Fica até o final desse vídeo porque você vai descobrir com qual câmera gravaram o teu filme predileto. Seja bem-vindo ao Brainstorm Tutoriais, o canal da Brainstorm Academy aqui dentro do YouTube. E com esse vídeo aqui a gente abre a nossa semana do Oscar na Brainstorm Academy. A gente vai falar um pouquinho sobre os filmes que foram indicados. Se você seguir a gente lá no Instagram, @brainstorm.academy, tem o link aí na descrição. Você vai poder conferir vários posts que a gente preparou, vídeos exclusivos, então segue a gente lá para conversar sobre o Oscar. E aqui no YouTube eu já falei bastante sobre os filmes de Hollywood, sobre a edição deles. Inclusive tem um vídeo bem legal, se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card, que é sobre qual programa de edição que a galera de Hollywood costuma usar para editar os filmes. Então se você não assistiu, clica aí. E hoje a gente vai ser um pouquinho mais técnico, vou te mostrar as câmeras e as lentes que os diretores de fotografia de Hollywood utilizaram nos filmes que foram indicados em alguma categoria para o Oscar. Começando com os filmes que foram indicados ao Oscar de melhor filme. A gente tem o épico de guerra 1917. Esse filme foi idealizado para te dar a impressão de ser feito em um único take. E sim, os diretores conseguiram fazer isso durante longas cenas, coisas de 10, 15, 20 minutos sem parar. E para isso foram necessários vários ensaios e tal. E para filmar esse longa, o diretor de fotografia Roger Deakins utilizou uma câmera chamada Arri Alexa Mini LF. E só para ficar claro para você, uma coisa que a gente vai falar durante esse vídeo inteiro, em Hollywood costuma-se usar bastante, no nome da câmera, o tamanho do sensor dessa câmera. Então você vai ouvir eu falar bastante de câmera Super 35, câmera 65, tudo isso se refere ao tamanho do sensor, 35mm, 65mm, e com esse LF não é diferente. O sensor LF é 20% maior do que o sensor 35mm, que é o que se está acostumado a utilizar por padrão no cinema. E aí tem uma coisa muito interessante sobre esse filme. A Arri, que é a fabricante dessa câmera, já tinha a câmera Arri Alexa LF. Só que o diretor de fotografia foi conversar com os caras da Arri lá na Alemanha e pediu para eles reduzirem o tamanho da câmera. Você acredita, por conta de um filme, a Arri foi lá e criou uma câmera nova, que é a Arri Alexa Mini LF. Mas por que ele queria uma câmera menor? Simples, como esse filme foi pensado para ser em um único take, em muitos momentos era necessário passar a câmera de um operador para o outro, ou às vezes a câmera estava sendo operada na mão e ela precisava passar por um guindaste, ou para um estabilizador eletrônico, ou para um Steadicam. E uma câmera grande é muito difícil de você fazer essas ações. Agora, com uma câmera mini fica muito mais fácil, né? E por padrão, o diretor de fotografia costumou utilizar lentes de 35, 40 e 47mm para fazer toda a fotografia do filme. Obviously, it's one of the smallest cameras so far I've ever used. I used to have a BL. The lenses I used were the Distigons or the planars, and they would have been about that big. So the camera would have been this big, and the lens would have been that big, but now the camera's that big and the lens is that big, which seems kind of ironic. Agora, como eu estava dizendo sobre essa questão da estabilização, eles usaram alguns equipamentos bastante diferentões. Como, por exemplo, um equipamento proprietário da Arri chamado Arri Trinity. This device is the Trinity, similar to the Steadicam products. It's a stabilization system that's mechanical, but it also has the added advantage of having a gimbal mounted to the mechanical aspect of it. So I have the ability to go from high mode to low mode, all in the same shot. I have a tiltable control, I can do very extreme angles, I can still be in Steadicam form with a straight up and down post. Também rolou o uso do equipamento StabiliEye e o Technocrane, que é um crane assim utilizado extensivamente nas produções de Hollywood. E sim, todos esses equipamentos precisaram ser bastante adaptados, justamente porque esse filme envolve bastante ação. Em alguns momentos as cenas começam devagar, depois elas aceleram, exigindo mais movimento de câmera, e esses equipamentos precisavam dar suporte a tudo isso. Então, podemos dizer que o filme 1917 mudou bastante coisa aí no cenário da tecnologia de estabilização de câmera e até mesmo das câmeras de cinema. Passando para o próximo filme, um que o público gostou bastante, Coringa. Para esse filme, o diretor de fotografia também optou pela Arri Alexa LF, só que diferente do 1917, foi a LF normal e não a LF Mini. E eles também utilizaram
uma câmera com um sensor maior do que o LF, a Arri Alexa 65. Como eu disse no começo, 65mm de tamanho de sensor. Inclusive, para ficar bem claro, para você não ter nenhuma dúvida, olha aí uma comparação entre os tamanhos de sensor, né? O 65mm, que é o maior, também o LF e o 35mm padrão. Aí um detalhe, quando a gente fala das nossas câmeras full frame, a gente tá falando de câmeras 35mm, tá? Tipo essa que você pode ter aí, uma Sony A7S da vida. Full frame é 35mm. E para utilizar essa câmera que tem o sensor 65mm, a galera do filme precisou usar um conjunto de lentes que é específico para essa câmera. Afinal de contas, com um sensor maior, você precisa de lentes que cubram esse sensor inteiro. Então eles usaram a série Arri DNA, que é específica para Arri 65mm. Também foi utilizada a Arri Alexa Mini com um conjunto de lentes Arri Prime. Agora entrando num filme que também é de época, né, assim como 1917, mas nem tão antigo assim, Ford versus Ferrari. A ideia do filme é se passar ali mais ou menos na década de 40, década de 50, e justamente para ter essa pegada mais vintage, rolou um pequeno detalhe importante aí na cinematografia. No caso, eles utilizaram a câmera Alexa LF também, mas utilizaram uma série de lentes que é bastante antiga, chamada Panavision C. Só que aí tem um detalhe muito importante. Essas lentes mais antigas Panavision C foram feitas para câmeras com sensor 35mm e não LF. Justamente por isso elas precisaram ser adaptadas, e aí o pessoal da Panavision entrou em ação para adaptar essas lentes especificamente para esse filme. Então esse conjunto da Arri Alexa com essas lentes mais antigas, eles também usaram lentes de outras marcas, mas os principais foram essas Panavisions. Esse conjunto deu aquele ar nostálgico e bem vintage pro filme. Agora um filme que a cinematografia vai muito do gosto do diretor geral. Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. O Tarantino tem um gosto muito peculiar. Ainda em 2019, 2020, ele gosta de rodar os filmes dele em filme, película. E ele utilizou o modelo de filme mais clássico do cinema, que é o Kodak Vision 3. Esse é um filme de 35mm padrão e ele usou 3 câmeras que gravam em filme. No caso, a Arriflex 435, a Panaflex Millennium XL2 e também a Aaton A-Minima. Só que essa câmera tem um sensor um pouco menor, super 16mm. E uma curiosidade sobre esse lance de capturar em filme. Você sabe quanto custa um rolo de filme? Lá nos Estados Unidos, um rolo de filme dura mais ou menos 11 minutos e meio de captura a 24 quadros por segundo. No caso, sem contar slow motion, esse tipo de coisa. E uma película com essa duração custa $800. Então isso dá mais ou menos aí $70 por minuto de captura. Se a gente for pensar o tanto que eles capturaram por dia e o tanto de rolo de filme que não deve ter sido capturado, imagina a grana gasta só com película. E aí você pode se perguntar, poxa, mas o cara capturou em película, será que vai dar diferença de resolução na hora que passar pro digital ou quando for exibir no cinema? Então, não dá diferença de resolução. E vem justamente com um gostinho peculiar do filme, que é o lance do grão. O grão é como se fosse um ruído, mas que gera um aspecto muito clássico e nostálgico para o cinema. Então tem muito diretor que gosta de capturar com filme, como é o caso do Tarantino, e tem outros diretores que capturam com câmeras digitais, só que colocam o grão na pós-produção. Na hora da edição o cara vai lá e aplica grão justamente para criar esse ar nostálgico e vintage pro filme dele. E para fechar com chave de ouro, o setup do Tarantino incluiu as lentes Panavision T Anamorphic, que geram esse aspecto todo diferentão aí que a gente está acostumado a ver no cinema mais clássico. Agora um filme estrangeiro que também está concorrendo como melhor filme no Oscar, Parasita. É um filme coreano que você deve ter ouvido falar porque ele foi bem disruptivo em muitas coisas, né? Com relação ao equipamento utilizado para gravar, não tem muita diferença dos outros filmes. Ele também utilizou a Alexa 65 e o kit de lentes DNA. Mas aí tem um detalhe importante, o diretor desse filme disse que prefere fazer, de acordo com as palavras dele, toda a edição direto na câmera. O que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo a uma coisa que muitos diretores do Ocidente estão acostumados a fazer, que é você reenquadrar o filme na hora da edição.
Sabe quando você tem a cena capturada de um jeito e aí você vai lá na edição, dá um pouquinho de zoom, move a câmera da esquerda para a direita e tal? Então, ele abomina isso e prefere fazer tudo com a câmera. Então você imagina o número de ensaios que não devem ter rolado para fazer aquelas cenas incríveis, toda orquestrada e que tem um movimento de câmera perfeito. Agora um filme que inovou bastante com relação aos efeitos visuais, O Irlandês. Esse filme contou com os VFX para deixar os atores principais mais novos. E para eles conseguirem fazer esse VFX com a maior precisão possível, o diretor optou por construir um rig com 3 câmeras. A câmera principal do filme é uma Red Helium 8K. E além dessa câmera principal no centro do rig, em cada um dos lados ele colocou uma Alexa Mini. Dessa forma, as câmeras conseguiram capturar muito mais detalhes, até tridimensionais, do rosto dos atores, e isso facilitou muito a vida dos artistas de VFX na finalização do filme. Isso foi muito legal e foi muito inovador tanto para a galera do VFX quanto para quem fez a direção de fotografia desse filme. It's able to see how the face is shaded and how the lighting is hitting it and generate a lot of detail to incorporate this into our 3D model. We went through an entire library of scenes extracted from all of their past films across a spectrum of ages to try to distill what their younger selves looked like in this film. It becomes a matter of taking all of these different tools in our pipeline, putting them together and put them on our younger selves to make really dramatic and amazing performances. Agora o filme Adoráveis Mulheres, o único filme dirigido por uma mulher que foi indicado ao Oscar de melhor filme. Esse filme também foi capturado com película e também utilizou a película Kodak Vision 3. A direção de fotografia optou por usar 2 Arricam, uma LT e outra ST, para fazer a captura desse filme. Também utilizaram lentes Cooke S4, que são lentes assim clássicas para publicidade e para o cinema também. Lentes principalmente de 27, 32, 40 e 50 milímetros. E um detalhe, na maioria das cenas a abertura dessas lentes era de 2.0T, ou seja, lentes bem abertas. E quando o diretor de fotografia precisou utilizar um pouquinho de zoom, eles usaram as lentes da marca Angenieux, que também é bastante clássica no cinema. Agora a gente tem um filme do Netflix que foi indicado como melhor filme no Oscar, que é o História de um Casamento. Esse filme não tem muitas peculiaridades e ele foi filmado de uma forma bem parecida com o filme que eu falei anteriormente. Ele utilizou também a película como método de captura e utilizou 2 câmeras, uma Arricam LT e outra Arricam ST. Só que o conjunto de lentes foi diferente, foi um conjunto Panavision Prime. Agora um filme que nem estreou aqui ainda no Brasil, que é o Jojo Rabbit. Esse filme tem uma peculiaridade bem legal, a câmera ficava num dolly 100% do tempo. Isso não só por causa do movimento, mas também para facilitar a produção do filme. Dessa forma eles não precisaram gastar muito com estabilização, afinal de contas um dolly normalmente já entrega um resultado muito bem estabilizado. E eles utilizaram 2 câmeras Arri, uma Alexa Mini e outra Alexa SXT, que é uma câmera bem recente da Arri, que tem a parte eletrônica um pouco mais nova, mais recente, e o sensor das câmeras clássicas. E um detalhe importante, essa câmera nova oferece gravação em ProRes, aquele formato que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. Mas os caras não usaram isso não, foram direto no RAW da Arri mesmo. Ah, e esse filme usou uma marca de lente que o cinema não é muito fã de utilizar, a gente vê poucos filmes com essa marca, mas que a gente conhece bastante, que é a Leica. As lentes Summicron C da Leica e também as lentes Hawk V Elite foram utilizadas para dar uma pegada mais vintage para esse filme também. Agora saindo dos indicados a melhor filme, vamos para um filme que foi indicado como melhor roteiro. Dois Papas, que é do diretor brasileiro Fernando Meirelles, bastante conhecido principalmente pelo seu trabalho em Cidade de Deus. Nesse filme foi usada a câmera Red Helium 8K. E apesar de ter sido capturado em 8K, foi finalizado em 4K. E a direção de fotografia do filme optou por utilizar lentes de várias marcas, desde Angenieux até Zeiss, Canon, diversas marcas mesmo. Agora o filme indicado por melhores efeitos visuais, Vingadores Ultimato. Esse filme também contou com uma câmera que foi criada especialmente para a captura dele. No caso eu estou falando de uma variação da Arri Alexa 65, que é a Arri Alexa 65 IMAX.
O padrão IMAX é 26% maior do que os 65mm. Então imagina o tanto de informação que esses caras não conseguiram capturar. A câmera capturava em 6K de resolução, tá? Então, qualidade excepcional. E as lentes que foram utilizadas são todas da linha Panavision Ultra Series. E mais um filme que foi indicado por melhores efeitos visuais, Star Wars Episódio 9. O George Lucas, que foi o criador do Star Wars, sempre gostou de usar película para capturar o Star Wars, né? Ele gostava muito de usar as câmeras Panavision de 35mm. Inclusive, uma delas, que foi usada para filmar um dos primeiros episódios, foi leiloada esses tempos atrás por $625 mil. Nem sei se a câmera funciona, mas você imagina ter uma peça do filme na sua coleção, deve ser da hora. E para manter esse padrão, o diretor atual da saga Star Wars, que é o J.J. Abrams, ele preferiu utilizar as câmeras Panavision Panaflex e também a Arricam 435 ES. E uma coisa muito importante é que ele não usou filme 35mm, ele usou filme 65mm, que é bem maior do que o 35. E isso deu um visual todo diferente pro Star Wars Episódio 9. Ah, mas Ateus, o cara capturou o filme com película, e para fazer os efeitos visuais? Então, basicamente, se captura o filme em película, gera-se um negativo a partir dessa película, esse negativo é transformado para o digital. No digital, a gente vai lá e aplica os efeitos visuais e tudo mais que é necessário, e aí depois, para finalizar o filme, pode tanto se finalizar em película quanto no digital também. Então, é tranquilo de fazer esses efeitos aí. Tranquilo entre aspas, né? Existe um monte de detalhes importantes, mas de forma simples é assim que funciona. Mas e aí, qual o filme que mais te deixou surpreso em saber quais câmeras e lentes foram utilizadas? Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Aqui do meu lado tem mais 2 para você continuar assistindo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!